Boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui novamente, né? Para podermos fazer esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Especialmente no capítulo 19, né? De um tema muitíssimo interessante. Inclusive eu falei hoje que eu faço uns videozinhos no TikTok, aproveitei o estudioso e falei num videozinho, né? Sobre a fé, né? A fé, mãe da esperança e da caridade, né? O que é a fé? Né? E a espiritualidade, né? José, o espírito protetor, né? 1862, vai nos esclarecer sobre essa temática, no item 11 e no item 12, tá ok? Então, eu vou lendo alguns pedaços e a gente vai tentando explicar aí. Tá? Então, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar altamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Então, a fé, que é uma virtude maior de Deus, ela é geradora de outras virtudes, né? A verdadeira fé. E ele vai discriminar aqui o que é a fé realmente sincera. E ele continua: a fé gera duas filhas que dela nascem, a esperança e a caridade. São consequências da fé. Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, são uma trindade inseparável. Não há esperança sem fé e caridade sem fé, né? Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Então, a fé é geradora de esperança, né? Eu tenho fé, eu acredito, né, de que as coisas vão caminhar bem, eu acredito que Deus vai estar do meu lado, Ele estará sempre do meu lado. E quando não acontecer, é porque não é para acontecer. Então, a fé também, ela tem um aspecto interessante que ela não significa que sempre acontecerá. Eu tenho fé que às vezes não aconteça. E o não acontecimento também é louvável, na medida em que não tem que acontecer. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem uma fé que não é sincera, que não é verdadeira. É uma fé que se baseia muito nas questões materiais, nos momentos que a gente passa dificuldade, nos problemas alheios, e aí a gente quer muito que aquilo aconteça, quer muito que aquela situação mude. Ok, tem uma boa vontade ali, porém, às vezes ela não vai acontecer, porque o transcorrer daquele fato que aparentemente é negativo, às vezes ele é modificador, né? Ele é transformador para aquela pessoa envolvida, né? O não acontecimento faz com que ela mude de comportamento, mude de postura. Então, muitas vezes, essa fé que a gente tem em determinadas situações não necessariamente acontecerão. Mas mesmo assim, nós vamos deter uma esperança de que ela aconteça. Ora, até porque eu tenho um bom pensamento, eu quero ajudar, eu quero que a pessoa se dê bem, eu quero que as coisas boas aconteçam, ok. Mas não necessariamente acontecerão. Isso é uma das coisas que a gente tem que apontar. Nem toda fé gerará um fato em si, um fato do que eu imagino. Gerará, sim, um fato que Deus tem para conosco. Gerará um acontecimento que de fato precisa acontecer e que não necessariamente é o que nós desejamos. Aliás, a gente sempre deseja coisas que não tem nada a ver, né? A gente fica desejando coisas que não necessariamente são coisas que a gente precisa, mas que a gente imagina que precisa. É diferente. São desejos, fantasias, questões materiais, né? Veja só, né? Às vezes a pessoa joga lá na loteria, né? Faz o cartão, eu tenho fé de que eu vou ganhar. Eu vou ajudar minha mãe, meu pai, meu filho, o cachorro, vou ajudar todo mundo, né? Será que eu ganhar é bom?
Será que se eu ganhar, realmente eu vou conseguir melhorar como pessoa ou vai piorar para mim? Eu posso ficar com o bolso cheio de dinheiro, provavelmente, mas não necessariamente aquilo será positivo. Vai ter uma melhora material, o que não significa que vai ter uma melhora espiritual. E a gente confunde. Porque eu estou com dinheiro no bolso, vou melhorar a minha vida, a vida de todo mundo. Não necessariamente, pode até piorar. Porque eu posso cair no mundo da matéria e me esquecer de tudo aquilo que eu havia programado na minha vida para a minha melhoria, e que não necessariamente é material, né? Então, muitas vezes, a nossa fé, que gera a esperança, ela não é uma fé realmente válida, né? É muito sutil isso, porque a gente acredita de fato, mas aquilo não é bom para a gente e não acontecerá, porque a espiritualidade maior sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente. A gente tenta, né? Vamos lá, toda semana joga lá na loteria, mas não significa que aquilo será bom para a gente, né? Porque aquilo vai gerar um problema, pode gerar um problema enorme para a nossa vida, porque nós não estamos preparados, por exemplo, para ter muito dinheiro, né? Ou para esbanjar dinheiro, ou aquelas pessoas que eu quero ajudar pode não estar preparadas para aquela ajuda. Elas precisam passar por um movimento de dificuldade para elas desenvolver a sua inteligência, seus aspectos emocionais e tudo mais. E às vezes a dificuldade ela é fortalecedora, quase sempre, né? Então, a fé, que é geradora da esperança, ela é positiva, extremamente positiva, quando ela é verdadeiramente nobre. E ele vai falar aqui na frente, quando ela é verdadeiramente sincera, né? Aí ele continua, né? A esperança e a caridade são consequências da fé. Não é a fé, não é a fé que dá a esperança que vem com. Desculpa, não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, o que vai esperar? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e não conseguireis esse amor? Então, a fé, na visão da espiritualidade, ela vai ser a base de todo o movimento que é necessário para a nossa evolução. Sem ter a fé, eu simplesmente não tenho esperança. Não desenvolvo a caridade, não desenvolvo o amor. Ela está na base do processo, né? Então, mas sempre com aquela vírgula. Que fé é essa que eu tenho? Né? Porque a gente se deixa enganar por desejos, fantasias e outras questões do campo da humanidade e não da espiritualidade, que são negativos para nós. Mas nós vamos esclarecer melhor. Aí ele continua, né? Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Nobres instintos que conduzem ao homem ao bem. Porque nós temos instintos também que não são tão nobres assim. São extremamente materiais, né? E que nos puxam para baixo, né? É a base da regeneração. A fé verdadeira que conduz aos nobres instintos nos regeneram, porque nós vamos pensar em coisas melhores, né? Por exemplo, o instinto da maternidade. Os animais também têm, mas o instinto da maternidade nas mulheres leva à nobreza de ser mulher, porque ela vai criar, ela vai gerar, ela vai cuidar daquela criança. E esse processo só qualifica ela como espírito, né? Então, é um processo de enobrecimento da alma, né? E aí ele continua, é uma regeneração, né? E aí ele continua, é preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construístes para ela? A fé verdadeira e sincera, ela é inabalável. Ela se perpetua,
porque eu acredito de fato naquilo. Eu acredito na minha capacidade, eu acredito na condição que Deus vai me dar, eu acredito nas condições do mundo ao qual eu vou batalhar para conseguir. Então, ela é, de fato, inabalável. Aí a gente para perguntar o quanto de fé inabalável nós temos, né? A gente tem que refletir sobre isso, né? Qualquer coisinha, pronto, a fé que era aparentemente inabalável vai para o espaço, né? Porque o indivíduo percebe a fragilidade espiritual dele, a fragilidade emocional dele, e aquela fé vai balançar. É por isso que ele pergunta aqui, porque sem a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela. Esse edifício cairá, porque ela é uma fé abalável, ela não aguenta qualquer coisa. Mas aí, Rivaldo, o que é essa fé concreta, né? Que constrói? É uma fé que já se forjou ao longo de vidas, dessa vida, desse processo encarnatório e de outros. Nós já passamos por situações que nos tornaram fortalecidos nessa fé. E não é à toa que a gente precisa voltar à Terra para realmente provar, provas e expiações, aquilo que nós já entendemos que é verdadeiro e que é valorativo, né? Todo mundo sabe dos conceitos que Jesus trouxe, né? A grande maioria deles. Mas será que nós realmente consigamos viver aquilo? Talvez ainda não, né? Mas essa fé no que um dia seremos frente ao que Jesus nos colocou na sua breve passagem aqui na Terra, ela ainda está se forjando para que possamos alcançar aquele edifício sólido que ele diz aqui. Então, é um processo de formação. E esse processo é um processo de evolução espiritual, que nós estamos em trânsito ainda. Tem muita coisa para andar. Então não é pecado, não é falha, não é erro não termos uma fé sincera e concreta. Não é, porque nós somos seres falíveis. Nós estamos no processo de construção. Então nós vamos vacilar de vez em quando, né? Mas quando a gente entende que a gente vacilou, que a gente errou, a gente se fortalece de novo para resgatar aquilo em outro momento e ter uma fé mais firme naquilo que de fato é valorativo para a nossa evolução, né? Então é um processo mesmo, né? E ele continua, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Ou seja, a verdadeira fé muitas vezes se manifesta na sociedade como uma coisa ridícula. Olha que palhaço, olha que coisa que ele está falando, olha que besteira que ele está dizendo. A gente é afrontado pelos valores que a gente tem, né? Eu não acredito nisso, né? Como as pessoas que têm uma visão mais espiritual do mundo, e que geralmente têm algum tipo de religião, elas têm uma condição melhor de entender a sua própria fé e de valorizar aquilo ali. Mas muitos não têm e zombam daqueles que têm. Isso é um fato, né? Por que aquela pessoa pensa dessa forma? Por que ele não pensa de outra forma? Né? O mundo é dos espertos, né? O mundo não é daqueles que creem, né? Tanto que, né, não é o caso aqui do espiritismo, né? Mas quando se fala dos evangélicos, fala os crentes. E se fala de maneira pejorativa. Fulano é crente, porque ele crê, porque ele tem fé na sua religião. Então, essas zombarias vão acontecer. E o indivíduo que tem fé, de fato, ele não está nem aí para esse processo, né? Ele vai suportar a zombaria, as ofensas, né? E tudo mais, né? E aí ele continua, né? A fé sincera é arrebatadora e é contagiosa, porque você é contagiado por aquele que tem fé. E é muito interessante, porque a fé dele é tão forte que faz você acreditar nele e ter fé como ele, né? Ela se comunica
aqueles que não a tinham. Ou seja, a fé sincera se comunica com aqueles que não tinham fé, mas ela é arrebatadora, né? Ou mesmo não queriam tê-la. Ou seja, eu não queria ter aquela fé, eu não queria ser religioso, eu não queria acreditar, eu não queria conhecer esses preceitos e conceitos que Jesus nos trouxe, eu não queria ter. Isso é balela, né? E aí a pessoa começa a ver, através do arrebatamento da fé alheia, que tem alguma coisa ali. Por que ele acredita tanto em Jesus? Por que ele acredita tanto naqueles conceitos? E eu não. O que tem de diferente? E quem sabe ele pode mudar com aquilo, né? Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. A fé arrebatadora e sincera, que ele coloca aqui, ela se dá através do exemplo, da pregação, do trabalho, das ações que as pessoas que têm fé mostram de fato. Porque não adianta dizer que eu tenho fé e nada faço. Entendeu? Eu estou lá fazendo, eu tô buscando aquilo, né? Eu quero que aquilo melhore, eu quero que aquela situação melhore. Então eu tenho que fazer a minha parte, que é outro aspecto interessante, minha gente. Porque a gente diz assim, muitas pessoas acreditam nisso. Ah, eu tenho fé, tudo vai acontecer de bom porque eu tenho fé. Não, eu tenho fé, mas se eu não fizer a minha parte no processo, nada acontecerá. Eu costumo dizer para o meu filho, ajude a Deus, meu filho, corra atrás, né? Porque se você não correr atrás, não adianta eu ter uma fé. Essa fé, ela é fictícia, ela é da boca para fora. A fé, como ele diz aqui, pregai pelos exemplos de vossas obras, para fazê-los ver o mérito da sua fé. O resultado está ali, né? Pregai pela vossa esperança inabalável, porque a fé é a mãe da esperança. A fé é tão grande que eu tenho esperança que de fato aquilo aconteça. Agora, eu vou fazer acontecer. Eu não vou ficar parado em casa vendo televisão, né? Então, se faz necessário o movimento, e é esse movimento que se dá na Terra, se dá na encarnação. Eu tenho que ir lá fazer. Isso para qualquer coisa, né? Eu quero ter uma profissão. Ah, eu quero comprar uma casa. Ah, eu quero comprar um carro. Eu quero ter saúde. Tudo eu tenho que ter um movimento naquela direção. Senão, não vai acontecer nada, né? Ou pior, vai acontecer coisas ruins. Vão acontecer coisas ruins. Então, se faz necessário sempre, como ele diz aqui, o mérito da fé, através das vossas obras. Continuando. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, na sua pureza e na sua racionalidade. Até marquei a palavra aqui. Para o Espiritismo, a fé é sempre racional. Ela não é uma fé cega, que, né, eu vou entrar ali no meio do incêndio e não vou me queimar. Será? Né? Então, assim, use o raciocínio. A tendência é que você entre no incêndio e você se queime, né? Você botar a mão na fogueira, você vai se queimar. Então, você tem que usar a racionalidade, né? Antes de ir numa fé cega, né? Claro está que a capacidade espiritual de certas pessoas, capacidade mental de algumas pessoas são realmente imensas, né? E até podem ter essa condição, né? Mas a grande maioria dos mortais, que somos nós, não. Então a fé, ela é raciocinada, ela é baseada em fatos, em acontecimentos que eu percebo que eu posso conseguir, que eu posso correr atrás, não em fantasias irreais, em desejos materiais, pura e simplesmente. São uma coisa infantil até, né? Então, assim, eu desejo, a criança, eu quero ser astronauta, eu quero ir para a Lua. Olha, que legal, bacana. Acho que muita criança já pensou nisso. Bacana, mas no Brasil tem curso de astronauta? Não.
Já começa por aí. Então tem que correr atrás. Né? Para ser astronauta, eu tenho que estudar o quê? Né? Eu tenho que ir para as Forças Armadas? Como é que eu vou? Eu tenho que ir para outro país? Como é que é? Então, repare só, eu continuo com a fé e com a esperança de ser astronauta. Ó, bacana. Mas eu tenho que correr atrás disso aí. Então, e talvez para muitas pessoas essa possibilidade não se dê. Porque, na verdade, não era para ele ser astronauta, ele parece ser outra coisa. Né? Então, o processo ele vai por outros caminhos que nós não percebemos, porque a gente só foca numa fé cega. Então, é o processo da racionalidade. Às vezes não dá por um caminho, mas dá para outro caminho. Né? Eu tenho um exemplo da minha filha. A minha filha, ela é formada em administração, né? Lá em Sergipe. Aí, coisa e tal, mas chegou um dado momento da vida dela que ela falou que queria fazer medicina. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí tentou na Argentina, aí tentou, aí não foi muito ruim, aí foi para o Paraguai, aí tentou, aí aconteceu a pandemia. Aí ficou lá isolada, ela ficou isolada mesmo, aí começou a cair em depressão. Eu falei, minha filha, volta para cá em Sergipe. Volta para Sergipe, não vai dar. Porque a gente está vendo que não é esse o caminho, pelo menos não agora. Aí ela voltou. Quando ela chegou em Sergipe, o que aconteceu? Ela conseguiu uma vaga de odontologia. Hoje está se formando como odontóloga, feliz da vida. Porque continuou no campo da saúde, né? E se encontrou. Quer dizer, não era para ela estar na Argentina, nem no Paraguai, nem lá no fim do mundo. Mas ela voltou para Sergipe e se encontrou como dentista. Nem fala mais da medicina. Né? Quer dizer, então, na verdade, ela queria ajudar as pessoas no campo da saúde. Ótimo. Daqui a pouco se forma, já está fazendo estágio. Então, esse tipo de situação é que muitas vezes a gente é movida por uma fé cega, um desejo de ser, eu quero ser isso, quero aquilo, e que não necessariamente é o que nós precisamos. Então, nós temos que entender isso. E a racionalidade da fé, que o Espiritismo discute e trabalha, exatamente isso. Espera lá, tem coisa que não dá para mim. Eu tenho que entender isso. O que não significa que eu não tenha fé. Significa que eu entendi que aquilo que eu desejava não era o melhor para mim. E o fato da gente retroceder não significa que a gente perdeu, que a gente é fraco. Não é isso. Às vezes tem que dar uns passos para trás para poder ir melhor para frente. Na hora de manobrar um carro, não tem que fazer isso? Vai só para frente para ver o que vai acontecer. Você vai bater, né? Então você tem que andar para trás também, para poder ir para frente. Então é um processo racional, né? Lógico até. Só que isso aí requer maturidade, requer vivência, experiência, para que a pessoa entenda, opa, eu tenho que ir por outro caminho. Esse caminho não dá para mim. Realmente não dá para mim. E às vezes não dá hoje, mas pode dar daqui a 10 anos. Né? Só Deus sabe. Né? Mas eu vou tentar no tempo que me for necessário. Né? Então, a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Né? Aí ele continua, o José. Né? Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Nós já falamos. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Pelo que ele estava falando. A fé cega vai dar ruim, vai ter problema, né? Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Olha que interessante. Né? Eu amo a Deus. Você tem certeza disso? Você tem certeza da existência de Deus? Né? Crede em suas promessas, mas sabei porque nelas crede. Então, tem promessas? Tem, mas por que tem? Por que eu estou prometendo isso? Por que alguém está prometendo para mim? Entender o processo é a fé raciocinada. Eu vou entender por que nós estamos vivos na Terra, por que reencarnamos, por que morremos, por que existe um plano espiritual, por que tem um processo de regeneração, o que é isso? Então eu tenho que entender isso e não ter como dogma, como muitas religiões têm. São dogmáticas. Eu me lembro que quando era criança, né,
eu fazia catecismo aqui na freguesia, na igreja do Loreto, né? Aí eu perguntava, eu tinha uns 11 anos, 12 anos, sei lá. Você perguntava à professora, por que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo 3 pessoas em uma? Primeiro já não era pessoa, né? Mas eu já entendia como pessoa. Como é que é Pai, Filho e Espírito Santo 3 em um? A professora não sabia explicar, ela é novinha também. Ela falou, não, acredita nisso, pronto. Não, é isso e pronto. Isso é um dogma. Por que é Pai, Filho e Espírito Santo? Né? Então, o dogma de certas religiões, e isso nós vamos encontrar vários, né? Não é bom para a fé, porque eu não entendo aquilo. Né? E a criança, ela percebe claramente, aquilo que é um pensamento concreto, a concretude, ele não, como é que pode caber 3 pessoas em uma só? Tem alguma coisa errada. Né? Quando você para pensar, eu estava raciocinando e ela não conseguia raciocinar, porque era um conceito dogmático sem uma explicação clara do porquê Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Como outros conceitos, né, que algumas religiões detêm, por exemplo, Jesus é Deus. Mas como é que Jesus é Deus se ele diz que ele é filho do Pai? Né? Então tem alguma coisa estranha aí. Só de você ver uma frase, você começa a questionar. Só que hoje em dia, infelizmente, questionar as coisas para você raciocinar sobre o que você entende da vida é negativo. Eu não quero que você questione, eu quero que você se enquadre, se adapte às situações A, B ou C, porque são confortáveis. E nem tudo que é confortável é bom. Você fica ali no conforto e nada faz. Então, é necessário questionamentos, né? Para saber se a minha fé é verdadeiramente sincera. E eu só vou perceber isso, meus caros, quando eu estou passando o problema. É na dificuldade, na vivência, como ele falou aqui antes, é que eu vou ver se a minha obra se traduz, se eu acredito realmente naquilo, ou se aquilo era só da boca para fora. Né? Infelizmente, quase sempre é da boca para fora. Né? Então, isso tudo é para testar a gente mesmo, para a gente assimilar o processo de verdade, para entender como é que aquilo se dá, por que aquilo se dá. E é interessante também, né? A gente vê, às vezes, pessoas que passam situações muito difíceis na vida. Né? Difíceis, né? Agora, recentemente, tem uma vizinha que ela tem um filho que tem uma doença mental genética gravíssima, né? O rapaz já está com 30 e poucos anos, a mãe dela era cega, com problema de Alzheimer, tem um monte de doença, né? E ela ali firme naquilo ali. Então, uma vez eu parecia a pessoa, será que eu ia aguentar isso? Será que eu aguentaria isso? Aguentar esse tranco que essa senhora está passando. E ela sozinha, separada do marido, ganha pouco, o maior sufoco. E ela está ali firme, você vê que ela ama o menino, que já é um adulto, está com 36 anos, né? Tem uma idade mental de 5 anos de idade. Né? Quer dizer, e aí? A mãe até desencarnou, era cega. Né? Então você vê, olha a dificuldade da coisa. Aí a gente, quando vê essas dificuldades, a gente começa a questionar a nossa condição. Será que eu teria fé suficiente como essa mulher tem? Né? Então, eu lembrei agora daquela passagem da mulher que toca no manto de Jesus, e Jesus diz, alguém me tocou, né? E depois ela consegue a bênção, ele diz, você se curou pela sua fé. Ela veio lá do sei aonde, atrás de curar ela tinha aquelas hemorragias, aquela coisa toda, e ela foi lá e no meio da confusão ela conseguiu encostar nele. Né? Então ele, na sua capacidade única, né, percebeu que alguém tirou, entre aspas, suas bênçãos. Né? Você foi curado pela sua fé. Né? Você vê, ela poderia ter desistido, ver aquela confusão de gente, um monte de gente empurra e coisa e tal. Ela era maltratada porque ela era descartada porque era uma mulher doente. Né? Então, mas ela conseguiu chegar lá. Então, a fé, muitas vezes, ela é provada na sua sinceridade
através das suas obras. Eu estou vivendo aquilo, então eu sei como é passar por aquilo. E quem passou entende o que o outro está passando. Entende perfeitamente. E o que acontece? Ajuda o outro. Porque fala, pera lá, eu vou ajudar ele porque eu sei o que ele está passando, porque eu já passei por isso aí. Esse perrengue eu conheço. Eu vou lá dar uma força. Né? Aí vou, e vai dar uma força sinceramente, porque eu entendo que ela precisa de uma força. Né? Então, assim, é uma troca, né? Aí ele continua, né? Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que nelas crede. Segui vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostraram e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Quer dizer, ele diz, olha, é por aqui o caminho, mas peraí, eu vou entender o caminho, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou refletir sobre as obras, sobre as palavras de Deus, sobre o Evangelho do Cristo, para ver se eu sou capaz de fazer aquilo, ou não. Né? E se eu não sou capaz, o que eu preciso para me capacitar? Né? Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Ou seja, o que é milagroso, na verdade, é fruto da fé. Né? E essa fé inabalável, sincera, como ele diz, que regenera, que inspira, é arrebatadora e contagiosa. Olha quantos adjetivos, né? E aí a gente para pensar, será que eu tenho essa fé mesmo? Ou não? Ou se ainda estou num processo de conseguir chegar lá, né? E aí no item 12, né? A fé divina e a fé humana. Repare, ele já separa os dois tipos de fé. O que é a fé de Deus e o que é a fé dos homens, né? Eu estou aqui me perguntando se esse José é o carpinteiro, né? Porque José, espírito protetor, né? 1862, eu não sei, né? De repente é, né? Realmente eu não sei. A fé divina e a fé humana. 12. A fé é o sentimento inato no homem. A fé é um sentimento inato no homem, por quê? Porque nós sabemos, mesmo inconscientemente, que nós somos filhos de Deus. E dentro do nosso espírito tem lá as leis de Deus. Elas estão lá. A gente sabe quando está fazendo coisa errada, a gente sabe quando está fazendo coisa certa. Está lá. Eu posso até não querer ver. Então essa fé, como ele diz, é um sentimento inato ao homem. É da natureza do homem, porque nós somos filhos de Deus. Né? E da sua distinção futura. É a consciência que tem as faculdades imensas. Eu tenho, na verdade, uma consciência sobre essa minha fé. O problema é trabalhar a fé, é vivenciar a fé, é entender aquela fé e trabalhar naquela direção, tendo esperança, e desenvolvendo a caridade com aquilo. Repare, eu falei agora da caridade, eu lembrei de outra coisa. Né? Eu gosto de dar exemplo, todo professor gosta de dar exemplo. Né? Uma coisa, eu só vou conseguir fazer a caridade para alguém se eu tenho fé naquela pessoa, se eu acredito que ela pode melhorar, se eu acredito que vai para frente. Porque se eu não acreditar, não adianta. É uma coisa vazia. Eu estou dando um soco na parede, não vou derrubar a parede. Então, é um processo de que aquilo pode ser modificado. Eu acredito na modificação daquela pessoa através de uma ação que eu aqui coloco como caridade. Eu acredito que aquele alimento vai ajudá-lo, que aquela roupa vai ajudá-lo, que aquele conselho vai ajudá-lo, que aquele passe que eu vou dar vai ajudá-lo. Eu acredito naquilo. Porque se eu não acreditasse, o que eu estava fazendo aqui? Não faz sentido. Né? Então, para se fazer a caridade, como José falou, é necessário ter fé. Senão não adianta nada. É o que? Uma caridade mecânica? Aí eu vou fazer a caridade porque alguém mandou. Não é caridade. Né? Realmente não é caridade, porque é uma coisa mecânica. Pode até se iniciar assim. Né? Por exemplo,
O Rubens pode vir trazer o filho dele, que não é espírita, que não é isso, que não é aquilo, e chegar aqui e falar, não, eu vou lá porque meu pai me mandou ir. Né? E aí eu começo a ver as coisas acontecendo. O trabalho, o dia a dia, as ações, na fé, na caridade. Esse negócio parece que dá certo. Né? Eu vou fazer também, eu vou querer fazer também. Eu estava fazendo porque o meu pai mandou, mas agora eu estou fazendo porque eu quero fazer. Aí a fé entrou. Aí é a verdadeira caridade. Repara a diferença. Não é uma coisa mecânica. Você já viu? Eu fui servidor público quase que a vida inteira, na Previdência e depois na universidade, como professor. Tem muito servidor público que faz aquilo mecanicamente. O cara pega o documento, carimba, nem olha para sua cara, entrega o papel, o próximo não está nem aí para você, se você está doente, cansado, está com problema, não quer nem saber. Mas a gente encontra servidores públicos que se preocupam com o público. Olha, o nome é servidor público, ele tem que servir ao público. Mas o cara se preocupa com o público. E a senhora, como é que está? Melhorou hoje? Está aqui de novo na fila? Olha, entra aqui para tomar vacina ali. Entra ali para fazer não sei o quê. Então, ele tem uma preocupação de fato, porque ele acredita. E é um trabalho caridoso que ele faz, porque no contrato dele não diz isso. Mas ele faz isso porque ele acredita que está te ajudando. Ele quer o seu melhor. Ele quer que você melhore na sua condição humana. Entendeu? Então, repare que é uma coisa sutil, mas que tem uma grande diferença na ação. Muita, e que faz com que você, ao terminar essa ação, saia de lá feliz também. Porque você sabe que você conseguiu mudar alguma coisa em benefício de alguém, em prol de alguém. Entendeu? Parece besteira, mas não é. Entendeu? Porque houve aí uma alteração de algum fato. E isso é muito bom. Né? Então, a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, por Deus, né? Primeiro em estado latente, né? E que deve fazer eclodir e crescer na sua vontade ativa, ou seja, no processo de evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes, então está lá, estado latente. Mas aquela fé, a caridade, né, o amor, etc. e tal, está lá em nós. Nós somos filhos de Deus, então isso vai eclodir assim, na sua vontade ativa. Né? Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso. Isso é outro aspecto interessante. Geralmente a gente aponta um religioso como um homem de fé. Ah, ele é religioso, ele é um homem de fé. Mas nem sempre o religioso é um homem de fé e nem sempre quem não é religioso também tem fé. Às vezes é ateu e tem fé. Entendeu? Então, é um processo individual, não depende da religião. É um processo do seu reconhecimento, do seu crescimento espiritual. E espiritualidade não é sinônimo de religiosidade. Tanto que tem gente boa em outras religiões, como tem no espiritismo, como tem gente que não presta lá, como tem gente que não presta aqui. E que está no processo de um dia prestar, de um dia melhorar. E não está aqui à toa. Né? Eu estava vendo um dia desse, há pouco tempo, o Haroldo Dutra falando sobre o Brasil pátria do evangelho, coisa e tal. Aí o cara questionando a ele no podcast, mas aqui tem corrupção, tem bandidagem, tem tudo que não presta no Brasil, é maracutaia, tem de tudo. Né? Aí o Haroldo falou assim, mas foi exatamente isso que Jesus falou. Eu não vim aqui para aqueles que precisam, não é para quem não precisa. Se não precisa, não precisa. O evangelho é para quem precisa. E aqui tem muita gente que precisa. Né? Então, por isso é a pátria do evangelho. Não é porque tem gente boazinha, não. É porque tem um monte de gente ferrada. Né? Então, aí é que precisa. O evangelho é para aqueles que são doentes do corpo e da alma. Né? Não é para quem está bom. Está bom, não precisa do evangelho, já está bom. Já, né? Então, é nesse sentido. Né? Então, até o presente, a fé foi compreendida como um aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou
como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. É interessante, as pessoas veem o Cristo como chefe da religião cristã, né, do catolicismo, né? Mas Jesus nunca criou religião nenhuma. Ele não criou nenhuma religião, ele não criou a religião do Cristo. Ele não pediu para as pessoas seguirem para criar uma religião. Nada disso. Isso não consta em nenhuma linha do Evangelho na Bíblia. Não, ele fala, vamos fazer agora uma religião. Quem cria a religião, quem criou e que continua criando, são os homens, com suas mazelas, né? Então, o Cristo iconizou com uma alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Nós vimos, mas não é verdade. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé. Quer dizer, a vontade de querer, de transformar, de modificar as coisas. Entendeu? E a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento a partir da minha vontade de querer, da minha fé, eu estar motivado para aquilo, ter esperança daquilo. Aí pode até acontecer. Pode não acontecer, como nós falamos aqui no início, porque não é para acontecer, não é para se dar. Às vezes é só um desejo meu. Eu tenho esse desejo de que isso aconteça. Ok, bacana, mas às vezes não é para acontecer. Na sua programação espiritual não estava constando que você ia ter uma Ferrari, que você ia morar em Búzios. Não estava constando isso lá. Está lá, você assinou o contrato? Não constava isso, né? Então, às vezes não é para acontecer mesmo, é para acontecer outra coisa. Não é para você se formar em médico, você ser dentista, lá em Sergipe, não é lá na Argentina. Entendeu? Ela compreendeu isso, né? Então, é um outro processo, né? Aí ele diz, os apóstolos e seu exemplo não fizeram milagres, os apóstolos começaram a fazer milagres também, né? Como diz lá na Bíblia, receberam o Espírito Santo e praticavam os milagres, porque os apóstolos tinham fé no Cristo. Eles acreditavam na palavra do Cristo. E eles viam aquilo acontecer. Poxa, o cara multiplicava pão, peixe, curava, tirava morto, fazia o morto reviver, um monte de coisa. Então, se eu não acreditar nisso, né, eu vou acreditar em quê? Está ali vendo, né? E é interessante que quando o Cristo volta, que Tomé diz que não acreditava, né? Ele manda Tomé encostar a mão e fala assim, você é um homem de pouca fé. Eu fiz tudo isso e você ainda não acredita? Não é possível, né? Olha que Tomé era um espírito elevadíssimo. Tomé não era a gente, não. Tomé era elevadíssimo. E mesmo assim ele tinha dúvida. Não, ele não reviveu. Que isso? Não acredito nisso. As pessoas viram ele, mas ele não estava acreditando. Depois de Tomé ter visto tanta coisa que o Cristo fez ao longo da sua caminhada na Terra, e o cara mesmo assim não acredita. Imagine hoje com rede social, né? Com tanta aí que Tomé não ia acreditar em nada. Deve ter sido IA. Foi IA, foi fake news, foi inventado isso aí, né? Aí é que não ia acreditar mesmo, né? Então é um processo de você vivenciar, como a gente falou. E a fé vivida é muito mais poderosa do que aquela lida ou aquela que alguém falou para mim, né? Eu vivi aquilo, eu sei a dificuldade, né? Eu vi o Cristo fazendo milagre, né? Eu estava lá em Jerusalém, lá na Galiléia, eu vi aquilo tudo. E provavelmente a gente deve ter visto algumas coisas também, né? Lá para trás, né? Provavelmente, né? E isso também nos capacita hoje em acreditar no Cristo. Porque nós já vimos coisas também acontecerem. E quando não vimos no Cristo, vimos em outros grandes nomes da história universal que fizeram coisas muito bacanas também, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, por exemplo, e por aí vai, né? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais
cuja causa era desconhecida dos homens de então. Ou seja, era a fé raciocinada. Jesus fazia os milagres, mas eles não eram sobrenaturais, eles eram naturais. E ele fazia porque ele tinha capacidade de mexer com o movimento da natureza. Ele foi um dos criadores da Terra, né? Ele estruturou a Terra com outros espíritos superiores, né? Então, ele sabia os efeitos do que ele poderia ou não fazer, né? Ele era um co-criador do processo, né? Então, a gente entende isso como uma coisa racional. Não foi um milagre, é um milagre. Porque quase sempre tem essa coisa do milagre, é uma coisa que a gente não entende. Mas ela tem um entendimento racional. Entendeu? A ciência pode não ter avançado ainda para explicar essas coisas. Mas um dia, quem sabe, explicará. Mas até então a gente começa a entender que tem uma lógica por detrás disso, e essa lógica é racional. Ela não é por acaso. Ela não se deu por acaso. Porque Deus quis e acabou. Não é bem assim. Por que acontece? Né? Aí ele continua. Efeitos naturais, cuja causa era desconhecida do homem de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo. Né? Então, assim, o Espiritismo, como já foi preconizado pelo próprio Cristo, virá esclarecer muita coisa, né? E vai esclarecer de forma racional, científica, filosófica e religiosa. Não é apenas religiosa e nem baseada em dogmas, baseada no processo da fé racional. Por isso que a gente tem que ler, tem que estudar para a gente tentar compreender a coisa, né? Então, continuando, a fé é humana ou divina? Segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Então, a fé ela é tanto humana como divina. E a fé também nos conecta a Deus. Porque, como ele diz aqui, as necessidades da terra e as necessidades divinas, elas estão sempre conectadas. Sempre estão, né? O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé. Ele acredita naquela tarefa que ele está tentando fazer, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Muitas vezes a gente tem fé, tudo, mas não consegue alcançar, porque a gente de fato não avaliou se aquilo era para a gente, mesmo eu tendo uma fé aparentemente inabalável. Será que aquilo é para a gente mesmo? Mas quando a gente começa a entender que é para a gente, aí, meus amigos, vai para frente, a coisa vai caminhar. E eu não estou dizendo só ganhar dinheiro, nada disso. Isso também entra. Mas é também no processo de humanização, de sociedade, de desenvolver as coisas. Ou seja, nós fazermos a nossa parte do processo. E não ficarmos olhando ou criticando, pura e simplesmente, que não adianta nada. Né? Então, percebermos que a nossa fé triunfará porque nós estamos fazendo a coisa acontecer, né? A ação da coisa, né? O homem de bem, se crendo em seu futuro celeste, ele acredita no mundo espiritual, quer encher sua vida de nobres e belas ações, né? Aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, porque eu acredito no mundo espiritual. Quantas pessoas não têm a menor noção sobre o mundo espiritual? E aí desencarnam e ficam ali no cemitério, presos ao corpo, porque nem acreditam que morreram. Nem sabem que morreram. Ou até sabem que morreram, mas estão presos à matéria, ao dinheiro que eu deixei, à casa, ao meu filho, à minha esposa. Eu fico preso àquilo lá. Entendeu? Porque eu não percebo que existe um mundo espiritual, um mundo divino. E minha fé me transporta para lá, ou deveria me transportar, né? O homem de bem
crendo em seu futuro celeste, querem encher sua vida de nobres e belas ações, ao de sua fé na certeza da felicidade que o espera. A força necessária é ainda aí, e ainda aí se cumpre milagres de caridade, se devotando e se abenegando, enfim, há uma fé que existe e que é contra as más tendências, né? Que não se possa vencer. As más tendências se vencerá se eu tenho fé contra essas más tendências, né? Por que eu penso isso? Porque eu quero vencer aqui na Terra? Não, porque eu quero vencer no plano espiritual. Porque eu sei que existe alguma coisa lá. Eu tenho fé e esperança naquilo que vai acontecer. Os cristãos que eram jogados na arena romana, eles aceitavam, porque eles sabiam que algo de bom iria acontecer com eles. E a grande maioria deles, eu imagino, né, era desligado antes dos leões comerem eles, né? Porque eles sabiam o que os aguardava do outro lado. Eles tinham fé mesmo, né? Eles acreditavam. Imagina, você saber que vai cair na boca de um leão, não deve ser nada interessante, né? Então, aí você ir lá cantando hinos de louvor, né? E vamos lá, né? Então, eles zombavam deles porque eles tinham fé. Como José falou aqui antes, né? As zombarias vão acontecer, né? E aí, já no finalzinho, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ela cura a imposição de mãos, né, os passes magnéticos, né, e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados como milagres. Hoje nós entendemos por quê. É o magnetismo que existe no ser humano e no próprio espírito humano. E que, se bem trabalhado, cura as pessoas, de alguma forma. Aí ele diz, eu repito, a fé é humana e divina. E se todos os encarnados estivessem bem persuadidos de sua força, a força que tem, né, que tem em si, se quiserem colocar sua vontade, servindo a essa força, seriam capazes de realizar que até o presente chamou-se de prodígios e que não é senão o desenvolvimento das suas faculdades humanas. O que Jesus falou? Vós sois deuses. Vocês podem produzir mais do que eu já fiz, porque nós temos capacidades que nós ainda não acessamos, porque não temos fé em nós mesmos, na nossa condição. Na medida em que nós temos uma fé raciocinada, que começa a estudar, começa a ler as obras, começa a entender que existe isso, existe aquilo, que eu posso curar com passe, que eu posso curar com a água, que eu posso fazer isso ou aquilo através da caridade, do amor ao próximo, eu vou acessando poderes, entre aspas, que eu tenho em mim e que estão lá adormecidos. E que em Jesus estavam bem estabelecidos. Então, nós somos deuses. E quando Jesus, eu até coloquei, vós sois deuses, João 10, 34, citado no Salmo. Refere-se a juízes e líderes humanos que receberam a autoridade de Deus para governar com justiça, não para se transformar em deuses. Não era para virar deuses, vós sois deuses, vai ser um deus também. Não, não é isso. Mas para entender que você tem um poder, uma capacidade tal, latente no nosso espírito, que pode cada vez mais evoluir. E um dia chegaremos lá, um dia estaremos na condição angelical, não é? E os anjos têm uma perfeição relativa, estão próximas de Deus. Então, é um processo que nós vamos ganhando. Na medida em que nós hoje, graças a Deus, temos já essa consciência de que o Espiritismo pode ser um bom caminho para desenvolvermos a nossa fé, a nossa força de vontade e a caridade ao próximo. Tá bom? Então é isso. Está aí o nosso estudo do Evangelho nesses dois aspectos. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus permitir, né?